Se tem uma coisa que causa uma agonia é o medo de estar em lugares extremamente apertados e fechados. Na internet, diversas pessoas fazem vídeos mostrando lugares como túneis, minas, cavernas, etc. E muitos deles são feitos em lugares relativamente mais abertos e que de certa forma não dá tanta agonia. Porém, nesse canal, que é formado por dois irmãos gêmeos chamados Ed e James, fazem explorações em caverna que é bem diferente do que a maioria das pessoas. E quando eu falo diferente é porque é bem diferente mesmo, cara. Os caras costumam entrar justamente em lugares estreitos e, como você pode ver no vídeo, em lugares extremamente desconfortáveis. A mesma coisa de você ver um buraco que nem mesmo um animal passa ali, esses caras dariam um jeito de passar. Então, já dá pra ver que o nível dos caras é bem diferente. Mas em uma determinada exploração de uma caverna, as coisas não saíram como eles haviam planejado. Nesse vídeo, o James e o seu irmão se encontram com um amigo chamado Matt, que aleatoriamente vão em uma caverna que ficava a mais ou menos 15 minutos da casa dele. Segundo o Matt, ele mesmo fala que demorou 3 dias escavando a entrada da caverna só para conseguir acessar o lugar, que supostamente levava a uma cachoeira subterrânea que ficava próxima a um rio. Alright, check this out, guys. Our friend Matt here has this cave like 15 minutes behind his house. And he spent 3 days digging this thing out, and it leads to like this cool waterfall cave. It's right here next to the river, and we're about to go inside of it and try and push deeper than anyone's ever been inside of it. Logo no início do vídeo, já dava pra ver que não seria uma exploração comum que eles costumavam fazer, né? Pois o lugar era bem estreito para uma pessoa conseguir passar por ali, mas depois de alguns minutos o local começou a ficar mais aberto, de uma maneira que eles conseguissem ficar até em pé em alguns trechos da caverna. Mas isso aí não durou muito tempo não, pois em um certo momento eles chegaram em uma área onde havia água passando por dentro da caverna, o que elevou o nível da exploração a ser muito mais perigosa, já que a exploração em lugares como esses que são subterrâneos já é consideravelmente perigosa. Quando se trata de ter água dentro do local, fica 1000 vezes pior, cara, pois a água faz que a pessoa deslize e com isso a chance de alguém cair ali de dentro de um buraco profundo não é tão difícil não. Em um determinado momento, um deles quase se machuca ou perdeu o equilíbrio, mas conseguindo agir meio que rápido ali e evitando uma possível queda pior. Mas mesmo assim eles preferem continuar, que é quando as coisas começaram a ficar bem desconfortáveis, já que eles chegaram em uma passagem onde é extremamente apertada, que só para você ter ideia, para que eles conseguissem chegar ao outro lado, eles teriam que se rastejar onde a água também estava passando. Okay, I couldn't breathe. I couldn't breathe. I got jammed up with the shovel. Um deles, que tentou passar primeiro, acabou ficando preso, o que fez que a água ao redor dele começasse a subir por conta do seu próprio corpo. E como dá pra ver no vídeo, claramente dá pra ver o desespero enorme. Sem conseguir respirar direito e não tendo nenhum espaço para se mover ali, ele acaba decidindo voltar. Porém, se você acha que ele simplesmente desistiu de entrar na passagem, você está enganado. Depois de um pequeno tempo, ele tenta novamente, só que dessa vez a situação fica muito mais pior. Mesmo ele conseguindo passar por aquele lugar estreito, ele acabou ficando preso do outro lado da parede. E por conta das pedras se acumular ao redor do seu corpo, fez que bloqueasse o caminho de volta. E a única forma dele conseguir sair dali era tendo que cavar e remover as pedras que estavam impedindo a sua saída. E é nesse momento que fica mais agonizante, cara, pois aqui ele comenta que talvez precisasse colocar a cabeça debaixo da água. I'm caught. I'm just gonna shove my head underwater. I don't know what to do. Don't splash. Just whatever you do, don't make a wave. Okay. Ele pede para que o seu irmão puxasse ele, mas sem de forma brusca, já que qualquer movimento exagerado ali na água poderia piorar a situação. It's not good, dude. That was insane. That was dumb. Mas felizmente ele conseguiu remover o cara e depois disso eles até mesmo comentam que não foi uma boa ideia persistir tanto naquela passagem e sinceramente vendo a todo esse vídeo é bem difícil de discordar. Sem sombra de dúvidas que explorações urbanas é uma das coisas mais intrigantes e assustadoras, já que às vezes uma pessoa só está gravando um vídeo mostrando um lugar ou algo do tipo e acaba se deparando com algo que ninguém imaginaria que estivesse bem ali. Nesse vídeo, por exemplo, 2 caras invadem uma casa abandonada no meio de uma cidade e no início do vídeo eles usam a cabine de telefone público para acessar o lugar. E é possível ver como o lugar estava bem abandonado, já que o mato ao redor da casa já estava praticamente tomando conta.
Ao decorrer do vídeo, as coisas começaram a ficar bem assustadoras, pois em um certo lugar da casa, eles supostamente avistaram o rosto de alguém em uma janela, e logo abaixo dela é possível ver o número 6, que eles mesmos comentam como um número do satanismo, mas algo que relativamente não faz tanta importância no vídeo, porque logo após disso eles encontraram uma porta que seria a entrada para dentro da casa, e também acham as chaves que estavam praticamente enferrujadas. Mas o que causou um pouco de medo aqui é que quando o amigo dele finalmente consegue abrir aquela porta de madeira, uma pedra cai do segundo andar bem ao lado deles, como se alguém ou o que quer que seja estivesse tentando chamar a atenção dos jovens. Porém, o que estava ali não só quis chamar a atenção deles, mas fez que o espantasse eles dali. Make sure you're looking out the top window, you know. No, honestly. Oh. Shit on my bugging out. Put the key in the ignition as well. Hey, did you hear that one? We're bugging out. Sound like someone threw something from up there or some shit. Where is that? Show me your top on it. Is that? Oh, you checked. No vídeo dá pra ver claramente um líquido vermelho em uma escada, se é que você me entende, dando rastro para a janela da casa que supostamente tinha um corpo que fez que os caras fossem embora na base das pressas, cara. Pois o que era apenas uma exploração comum se tornou uma cena bem perturbadora. E aparentemente o vídeo é um registro verídico, pois o líquido vermelho na parede tinha um tom meio amarronzado, o que geralmente acontece quando o líquido se deposita com o tempo. Fora que no final do vídeo eles mostram uma ambulância no local. E sinceramente, suponhamos que ele teria avisado as autoridades, já que aquilo se tratava de uma cena de crime. O vídeo foi postado por esse canal, que simplesmente já está quase ultrapassando os 4 milhões de views. E na descrição do vídeo, ele mesmo fala que um apoiador do canal tinha dito sobre esse lugar depois de ter visto o símbolo satânico do lado de fora da casa. Então, coisa que eu acredito que nem eu e nem você teria feito era de ir visitar o lugar, pois mal sabia ele que iria se deparar com uma cena tão perturbadora como essa. Ele também fala que a polícia já estava envolvida sobre isso e que não fazia ideia do que havia acontecido. E certamente, esse vídeo mostra como explorações podem ser tão bizarras, pois a chance de você se deparar com algo semelhante a isso não é tão difícil não. Além disso, você deve sempre tomar muito cuidado, já que em lugares assim é mais perigoso você encontrar uma outra pessoa do que algo que já não esteja mais vivo, já que essa pessoa pode querer fazer algo com você. O que foi o caso desse youtuber chamado Dembel, que, só pra você ter ideia, o cara teve uma experiência tão perturbadora e agoniante que simplesmente ele removeu o vídeo do YouTube. Mas obviamente, como eu não pude deixar esse vídeo de fora, eu procurei bastante e consegui encontrá-lo. No vídeo, Dembel vai até um apartamento que estava completamente abandonado, ou pelo menos é o que ele achava. Em um determinado momento, Dembel se depara com algo que já o deixou ele bem assustado. There's something on the floor. There's something on the floor. What is that? Oh, it stinks so bad. What are those? It's like a... Como dá pra ver no vídeo, tinha algo parecendo algum tipo de animal morto que certamente já estava ali há um bom tempo, já que o animal estava com um fedor insuportável. Porém, aqui as coisas não tinham nem começado direito ainda, cara. Porque depois de alguns minutos explorando o lugar, Dembel vê uma sacola verde que aparentemente parecia ter sido colocado por alguém ali há pouco tempo. E obviamente, pela curiosidade do homem, ele acaba abrindo a sacola e vê que aquilo estava... E antes mesmo dele conseguir pensar em qualquer coisa, isso acaba acontecendo.
Please, please, please leave. Please. Oh my God. Dumbbell começa a escutar vozes vindo direto em sua direção, mas felizmente ele age meio que rápido ali e se esconde por um bom tempo. E mesmo depois que o pessoal se afasta do local, o cara não arriscou de sair correndo dali logo de cara, já que quem tava ali não era alguém que queria resolver as coisas na base da conversa não, mas sim fazendo algo muito mais pior do que isso. Fora o fato que esse cara tinha ido completamente sozinho para esse lugar, então já dá para imaginar o quão ruim isso poderia ter acontecido. Mas aí, depois de algum tempo parado no mesmo lugar, ele sai correndo para fora do lugar abandonado e felizmente não acontecendo mais nada além do que isso. Embora esse cara tenha conseguido se salvar de uma cena assustadora como essa, você pode ter certeza que o vídeo a seguir é bem mais perturbador, cara. Já que aqui se trata de um grupo de amigos que foram até uma casa abandonada, onde eles falam que ficaram sabendo que essa casa havia diversos símbolos satânicos. Após alguns minutos do vídeo, eles descem a um porão onde as coisas começaram a ficar bem esquisitas, pois além de ter algumas bonecas penduradas sobre o teto, um fedor extremamente forte e horrível surge de dentro daquele porão, como se tivesse algo morto ali dentro. E claramente eles não estavam errados, já que um amigo deles ficou tão mal com aquele fedor e chegou até mesmo a vomitar de tão insuportável que aquele lugar estava. Porém, o que deixa esse vídeo em uma situação bem mais ainda agonizante, cara, é quando isso aqui acontece. That smells really bad. Separate room. What is this? Dude, that smell is so bad. What? What? What is that? John, what is that? Hey, Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. well, Do you hear that? Oh my God! Go, 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 go! Oh my God! Oh my God! Go! Oh my God! Oh, the police are open. Okay, we gotta go. This door's locked. Get open! There's scratches. Go, 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 go! What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's John? como dá pra ser visto no vídeo, após saírem correndo desesperado com o que tinha acontecido, um dos seus amigos John acaba ficando pra trás, e é possível ouvir ele gritando agonizado, pedindo ajuda, como se estivesse sendo atacado por algo ou o que quer que estivesse por ali. What's happening? Get off! What's going on? Hang on. Agora não dá pra saber o que teria acontecido naquele lugar ou o que teria acontecido com o John, mas em alguns comentários do vídeo, algumas pessoas sugeriram que o cara teria sido atacado por animal ou algo do mesmo tipo, já que o fedor que havia no porão poderia ser de um outro animal que supostamente também foi atacado por algo que estivesse lá dentro. Mas, pensando mais a fundo sobre isso, é que cadáveres humanos fedem pior do que animais, e ele estava vomitando, então acredito que alguém poderia ter sido... simplesmente teria morrido naquele lugar, embora não dê pra realmente saber o que tinha acontecido, justamente porque o amigo do John diz que ele se recusava a falar sobre isso. Porém, de qualquer maneira, toda essa reação do grupo foi bem bizarra, cara. E de fato é bem difícil de se questionar se esse vídeo é um registro verídico ou se realmente é um vídeo falso. Fora um detalhe que descobri é que depois de algum certo tempo, a casa abandonada havia sido demolida, mas deixando bem claro que não sei se realmente isso seja verdade. Então, fora isso, não se tem mais nenhuma informação sobre esse vídeo.